Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Casa Fraterna. Vamos nos unindo aqui em bom pensamento. Hoje com o Marcos, com o tema lindo, propósito de vida, para fechar nossa série de setembro. E vamos fechando um mês, né, Oi, tio Marcos! Saudade, boa noite, gente, boa noite. Saudade também! Saudade, interrompi Muito você aí. bom! Tô quietinho, vou ficar quietinho aqui, pode concluir. Eu estava falando, né, que a gente está concluindo um mês, a gente fez uma série aí sobre suicídio, ou relacionado ao suicídio. A gente começou lá como que é depois do suicídio, suicídio e depressão, suicídio e obsessão, e depois a gente veio com autoconhecimento, né, que a gente trocou, inverteu aí, da semana passada, levando ao entendimento da alma, e agora fechando com o propósito de vida, que muitas vezes o suicida ele chega no suicídio porque não tem um sentido na vida, né? Ele está buscando sentir uma razão de viver e não encontra. Mas vamos, antes de passar para você, só fazendo uma breve preparação, a gente deve sempre pedir proteção a Deus em tudo que a gente fazer, ao iniciar, e bênçãos ao terminar, né? Por isso que a gente sempre faz esse momento inicial e final. Vou eu com meu livrinho de leitura aqui também, a gente unir os nossos pensamentos, elevar os pensamentos. Saúde. A saúde é também um estado da alma. Os pensamentos negativos envenenam as células e comprometem o funcionamento dos órgãos. Cuidar do corpo não é somente exercitá-lo. O cérebro é um dínamo gerador de energias. Quem cede espaço mental para a imaginação doentia acaba no desequilíbrio. Toda trama infeliz se articula em silêncio. Se queres estar sempre bem fisicamente, saneia os teus pensamentos. Areja tuas ideias e não conspurque os teus sentimentos. Não percas tempo com discussões e polêmica. Sobretudo, não te permitas mais de 1 hora ociosa por dia. Muito linda a mensagem. E vamos pedindo os nossos mentores e guias individuais, os anjos da guarda, a proteção da casa fraterna junto a nossa mãe Maria, mãe de Nazaré, e que ela nos eleve até Jesus com seu manto de luz sagrado, nos cobrindo a nós, o nosso lar, os nossos pensamentos, que a gente permita abrir a nossa mente para receber os ensinamentos, orientações, as reflexões desse encontro, e que Jesus esteja em cada lar, em cada coração, amparando, consolando. Eu sei que depois essa live vai estar gravada, vai estar presente em muitas pessoas, e cada um, em qualquer tempo que assistir, pode sentir essa energia que é atemporal e sentir essa vibração sendo visitada a cada lar de vocês. Então, que assim seja, graças a Deus. E Marcos, ansiosa para ouvir, que eu sempre gosto muito de ouvir você. Que bom, Tô. Boa noite a todos, boa noite a todos. Falo sempre que eu fico muito feliz em estar aqui nessa presença de vocês, a Casa Fraterna, porque é muito mais um aprendizado
uma oportunidade de eu estar aprendendo, de estar me reenergizando, né? Do que está passando. Na verdade, o passar a informação, eu agradeço sempre, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre São Francisco, né? E que a gente sirva como instrumento, né? Como para-raio, somente como instrumento físico para poder levar a palavra, para poder levar um pouco de reflexão, né? Porque conhecimento nós não temos ele na plenitude, né? Então já diria um antigo filósofo, né? E quanto mais nós achamos que nos conhecemos, mais ignorantes nós percebemos que somos. Então o conhecimento ele é muito tênue. E o tema de hoje ele é muito gostoso, né? É um tema que fala sobre propósito de vida. Ei, tudo bom? Então, por isso que eu digo, falar sobre propósito de vida é muito difícil alguém que tenha exatamente o sentido, o contexto do que seja propósito de vida, porque eu não sei, né? Eu não sei, eu não descobri ainda o meu propósito de vida, né? Mas a gente pode tentar trilhar, mostrar um pouco, fazer despertar um pouco o sentimento, né, de cada um deles, porque o propósito ele está dentro de cada um das gente. E a gente começa Quem falando também sabe sobre hoje é que você não descobre. exatamente. E olhe lá, né? E olhe lá, né? Inclusive É, fica aberto, tá? A gente pode joga as perguntas também. Eu normalmente quando eu falo, eu procuro fazer um textozinho, mas hoje eu me permiti deixar que viesse realmente fluir de cima e de dentro, porque não existe roteiro para se falar de propósito de vida. uhum. E, e como eu falei, né? O tempo ele voa, né? Nós dizemos isso porque talvez a gente não entenda muito bem o que é o tempo, apesar de que achamos que temos o domínio, que temos o controle dessa coisa temporal do tempo, dias, anos, séculos, né? Nós somos jovens, envelhecemos e morremos, né? Mas é a certeza que a gente tem, que todo mundo nasce e morre. Mas e aí vem a pergunta, né? Mas quem vive, né? Entre esse processo de nascer e morrer, nós estamos vivendo, nós estamos efetivamente escrevendo e sendo protagonistas da nossa história, né? Então, entre o ponto inicial e o final, tem um caminho muito gostoso a ser trilhado, é justamente esse caminho, essa caminhada que nos é permitido e que a espiritualidade busca fazer e trazer nesse momento, nesse despertar, e nós associamos ao propósito, né? Que pode ser associado e, e traduzida como grande propósito, essa caminhada nossa entre o primeiro ponto do nascimento até o nosso ponto do desencarnar. Então, eu entrei falando do tempo, porque todos nós sofremos a influência do tempo, né? Mas, como eu falei, nós não temos o controle. E aí vem a pergunta e o grande questionamento. Como eu falei, até para mim é uma incógnita algumas vezes. Né? Qual é o propósito das perguntas? Qual é o meu propósito? Né? Qual é o meu papel nessa caminhada? Qual é o meu papel na vida? Eu comecei falando de São Francisco. Su, pode logo as perguntas, vai jogando aí para nós. Eu comecei falando dessa pessoa que eu não tive a oportunidade de conhecer, até porque viveu 800 anos atrás. Quer dizer, não tive nessa encarnação, quem sabe, né? Lá atrás, mas Sim. nas montanhas da Umbria, na Itália, né? Conta a história que São Francisco, de joelhos, né? Ele se ajoelha perante a cruz de Jesus Cristo e urgentemente ele busca urgentemente um propósito na vida. Ele começa a se questionar qual é o meu propósito. Ele começa a se ver num momento assim de altos e grandes questionamentos. Né? Ele passa, é o momento que ele herda a herança do negócio do pai, um mercador rico da região, e aquilo apavorava ele demais, né? Porque ele sentia que dentro dele algo gritava e não era esse caminho de estar herdando, de estar buscando as riquezas, de estar seguindo, cuidando todo aquele patrimônio do pai. Então, no momento em que São Francisco ele se ajoelha e abre o seu sentimento, abre o seu coração,
abre a sua intuição e a sua percepção para a mensagem divina, ele ouve dentro do coração dele, vai e restaura a minha casa. Então, essa voz que o São Francisco ele ouve, justamente pode ser tratada com uma conexão no momento em que ele se permite, que nós nos permitimos ouvir o nosso coração, ouvir a nossa intuição. Nós conseguimos muitas vezes ler, na maioria das vezes, ler e ver e olhar de frente para o nosso propósito. Então, eu trouxe essa história de São Francisco porque ele ouve a voz interior dele e gera, e faz essa conexão com o mundo, né, com as pessoas. Então, ele dá ouvidos a essa voz. E nesse momento, né, só dando continuidade à história, ele sente que precisava mudar as atitudes dele para poder seguir justamente esse propósito. Ele sente que é algo forte, esse chamado de vai e restaura a minha casa, de vai e dá continuidade. E como a gente conhece a história um pouco, né, que todos conhecem, a partir desse momento ele larga tudo, ele deixa a vida de riqueza, de prosperidade, e falando de prosperidade imaterial, né, e vai viver como os pobres. E vai viver somente, sai encaminhada somente com a roupa do corpo e vai viver efetivamente o propósito de vida ao qual ele foi convidado e qual ele sente dentro do coração dele. E foi cuidar dos pobres, cuidar dos mais necessitados. E para isso ele precisava, né, no caso de São Francisco, só finalizando isso aqui, para ele, dentro do coração dele, para ele poder entregar o melhor que ele tinha para os pobres, ele precisava sentir, precisava vestir. Por isso que ele se desce de toda aquela roupagem material, né, e vai seguir a trilha pelo mundo. Então a história comecei falando sobre isso, né, fazei de nós instrumento de nossa paz, né, e que estejamos também esse instrumento de canalização. E falando ainda tô lá atrás, eu voltei um pouco algumas encarnações para falar um pouco que o próprio Aristóteles ele já nos convidava a refletir sobre propósito, né? Então Aristóteles ele falava que o propósito de vida, o nosso propósito é quando os nossos talentos individuais eles se encontram com as necessidades do mundo. Então, quando a gente consegue fazer a conexão do nosso talento com o que o mundo efetivamente necessita, aí está nosso lugar. Aí a gente consegue encontrar a conexão. E a resposta de que esse é o correto vem justamente de dentro, no prazer em entregar, no prazer em servir. Então, Aristóteles já dizia isso, né? Só que, infelizmente, a nossa sociedade hoje, né, nossa vida, nossa correria, nosso cotidiano, ele não nos direciona a reconhecer os nossos talentos. E muito menos para reconhecer as necessidades do mundo. Então, quando diz respeito aos nossos talentos, né, as necessidades genuínas mesmo, né? Exatamente. Não, a gente não consegue... a forma com que nós somos lidados, jogados no mundo e cuidados, cobrados, criados, faz com que a gente não perceba o quanto nós temos de talento para entregar para o mundo. E mais ainda, a gente não consegue enxergar a necessidade do mundo por conta, principalmente, da velocidade com que as coisas acontecem. A gente não enxerga o outro, a gente consegue o lado. Então, a gente faz justamente o caminho contrário, né? A gente busca onde estão os nossos pontos fracos e para poder melhorar. A gente aprende, né? Nossos pontos fracos, onde para poder tentar melhorar eles. Enquanto que é justamente o oposto que potencializa isso. É procurar os nossos pontos fortes. O que é que eu tenho de ponto forte? O que é que eu preciso potencializar dos meus pontos fortes? Então, entende a diferença disso? Não é só trabalhar meus pontos fracos para cima, mas o que é que eu tenho de talento, de dom, de ponto forte e preciso potencializar para entregar para o mundo. Eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver, racionalmente falando, com o propósito. Então, é um contexto racional aliado a um contexto de íntimo, de intimidade, de intuição, né? Então, nesse momento, quando a gente trabalha somente os nossos pontos fracos, a gente deixa de olhar para o mundo com um olhar de protagonista, né? A gente não se percebe como participante desse mundo, participante como peça integrante e fundamental na entrega
para o universo, né? A gente passa a olhar com um olhar mais de vítima, né? A gente se vitimiza, ai, não quero, não consigo, não vai dar certo, e acaba não abraçando essa ideia contextual de que fazemos parte disso, né? E de que nós somos responsáveis uns pelos outros. Então, quando nossos talentos individuais, o meu, de Suzana, de Márcio, de Leandro, Léo, que estão aqui, quando eles se conectam, quando os talentos de cada um, grande Alexandre, eles se conectam, os talentos individuais, e quando eles entram em sinergia, servindo, gerando valor a uma necessidade, né, do mundo, pronto, aí está nosso lugar. Aí a gente percebe o quão prazeroso é aquela atividade que a gente está fazendo. Tem que colocar o financeiro na frente, tem que colocar algumas outras questões, mas é uma conexão que ela vem, e Beta, linda, é uma conexão que vem de dentro, é uma conexão que vem da alma, que vem do instinto. A gente começa a Inclusive, trabalhar. tem uma pergunta que fala assim: o que você faria sem cobrar nada, né? Ali pode ser que esteja o seu propósito. E aí a gente sente, né, Su? É aquele trabalho que a gente fala, poxa, é o trabalho que eu entraria pela manhã e viraria madrugada, horas e horas, fazendo, doando, entregando, sem perceber o tempo passar. E esse grito, por isso que eu falei, é um conceito meio cartesiano do que a gente está falando, falamos de filosofia, de Aristóteles, mas tem uma coisa que a gente não consegue explicar, mas que vem de dentro, que é justamente esse prazer e essa satisfação. E essa satisfação, ela brilha, ela salta aos olhos e ao coração, justamente quando a gente consegue fazer essa conexão dos nossos talentos, dos nossos dons com a necessidade. É a entrega para o outro, é a necessidade. E olha só que interessante, como Deus é perfeito, como essa natureza, esse universo é tão perfeito, né? Se nós conseguirmos costurar o dom e o talento individual de cada um, né, a gente consegue criar uma sinergia de avanço, uma sinergia de benfeitoria para o planeta, para o universo absurda. Só que a gente, como eu falei, muito focado ainda nos pontos fracos. Então, o propósito, ele é essa manifestação da nossa verdadeira essência. É quando a gente se liberta e deixa que essa verdadeira essência fale por nós, né? Sem utilizar as regras, as máscaras do cotidiano que nos moldam, que nos encaixam, que nos enquadram. Quando a gente deixa que essa essência ela grite, aí vem a manifestação de quem nós somos de verdade. E o propósito, esse caminho, começa a ficar mais fácil. Muitas vezes, quando a gente fala também isso, de propósito, né? E não está errado. Fala propósito, pode ser um propósito financeiro, pode ser um propósito familiar, pode ser uma meta pessoal, enfim, tudo que vem de dentro, que nós sentimos e que possa agregar, que agregue a esse compartilhamento, essa coxa de retalhos gigantes que é o mundo, que é o universo, a gente consegue, a gente está entregando de coração e e tudo é permitido, né? Desde que esteja no intuito de estar realmente criando essa sinergia universal. Então, como eu falei, não sermos, não deixar que as máscaras tomem conta e formatem a nossa forma de pensar, a nosso jeito de ser, nós nos moldarmos para agradar os outros, né? Às vezes para poder vencer na vida, para poder estar mostrando, para ser alguém na vida. O propósito, ele está muito conectado com a nossa, como eu falei, com a essência íntima, o que está ali dentro, com a nossa verdadeira natureza. E a partir dessa conexão com a verdadeira essência, a gente consegue conectar e entender o que Aristóteles disse lá na frente, né? Nos convidou a refletir, né? É justamente quando a gente consegue entregar o que tem de melhor, nosso talento, e fazer a convergência com a necessidade do mundo. Então, o propósito, eu vou trazer um exemplo meu, pessoal, daqui a pouco. Até eu estou curioso para saber o que é que eu vou falar. O propósito, ele faz essa conexão com a vida, né? Ele conecta com a gente. E o sagrado, o divino, Deus, independente de religião, ele é tão bondoso
que nos permite, que nos entrega o livre-arbítrio para que a gente tenha a liberdade de escolher e de seguir dentro das nossas próprias escolhas, né? Então, eu estou com um pouco mais de 20, com menos de 60 anos, e estou num caminho de descoberta de propósito. E muitas vezes esse propósito, essa descoberta, ela aparece com dores, com dissabores, né? Com as pancadas que a gente toma na vida, com as dificuldades dentro de casa, com as dificuldades familiares, com uma pandemia gigante que assola o mundo e que nos deixa num ponto de reflexão ao qual nós precisamos pensar, olhar mais para o lado, olhar mais para o outro, olhar mais para o que está para o nosso companheiro, olhar mais para o próximo, aqueles que necessitam de um amparo, né? De um afago. Então, esse descobrir essas dificuldades nos trazem e nos colocam num processo de descoberta, de autoconhecimento, que ajuda justamente a chegarmos num processo de propósito. Então, eu não vou falar aqui como um exercício, mas o autoconhecimento, no momento que a gente faz a imersão no nosso silêncio, no momento que a gente consegue ouvir nosso coração, nos permitir. Hoje eu estava conversando com um primo irmão meu, que está presente também, e justamente sobre isso. No momento que a gente se permite, meia hora durante o dia, parar, silenciar, para ouvir tudo aquilo que está explodindo e eclodindo dentro do coração, a gente consegue ouvir. Foi o que São Francisco fez. Ele para, se permite e ouve o Deus, a voz, a intuição, o coração dizendo exatamente o que precisa fazer. Só que nós não nos permitimos ouvir. E esse silêncio, né, ele vem muito, ele ele potencializa esse autoconhecimento. Eu estou num processo de etapa de vida com todas as dificuldades que todo mundo tem. A gente está aí com pandemia, enfim, dificuldades profissionais e relacionais. Mas o autoconhecimento, o poder parar para refletir, nos permite dar um passo mais correto, mais sensato e nos permite enxergar como se estivesse limpando a lente dos óculos para enxergar o nosso papel, o nosso propósito. De que forma eu posso ajudar o outro, de que forma eu me conecto com o mundo, de que forma eu me conecto nessa grande construção que eu falei, nessa coxa, nesse patchwork de bondade, de humanidade. E no momento que a gente reflete, que a gente mergulha no nosso autoconhecimento, a gente, como eu falei, fica mais nítido as nossas diferenças, os nossos limites, quem eu sou, as nossas possibilidades. E tudo isso são ferramentas que vão me alimentar para chegar e me dar substância para estar desenvolvendo o meu propósito. Então, essa necessidade de autoconhecer, de silenciar, às vezes alguns meditam, alguns fazem algumas técnicas orientais, técnicas tântricas, eles fazem justamente com que o nosso coração, o nosso interior fale de uma forma leve e ele vem justamente de dentro para fora. Começa a gritar de uma forma leve, de uma forma sutil. Nós conseguimos, acabamos por perceber esse propósito. Eu lembro bastante, Su, do tempo que eu passei aí fisicamente, né? Que a energia está o tempo todo circulando aí, mas o tempo que eu passei com vocês aí me permitiu também, quer dizer, a possibilidade de refletir, de ler o Evangelho, de estar passando e ajudando as pessoas que estão necessitando, isso partindo de dentro, né? Faz com que gere um processo de despertar e as conexões, é muito interessante isso, as conexões elas começam a fazer sentido. Então, às vezes, nós estamos buscando uma coisa desesperadamente, o meu propósito, o que é que eu quero fazer da vida, mas no momento que a gente para e silencia, e a gente começa a doar, entregar mais do que tentar receber, as coisas começam a aparecer, as conexões, uma coisa que nos leva para outra, que nos puxa para outra, e de repente você está construindo a sua caminhada frente ao seu propósito, e você sente prazer em fazer isso, você sente prazer nesse caminhar, né? Isso pode ser encontrado no trabalho, como eu falei, nas famílias,
nas relações, na religião, né? E o grande professor, né? Nós tivemos um professor para tudo isso que veio, nos mostrou, nos mostrou na prática a regra dessa constituição humana, essa constituição de relacionamento humano, para que nós pudéssemos ser mais sábios e entregássemos mais uns para os outros, né? Então, Jesus Cristo, quando veio, há 2020 anos atrás, ele trouxe na prática todas as regras que nós conhecemos de como enxergar, como chegar nesse propósito de relacionamento, né? Amar uns aos outros, amar ao outro como a si mesmo. Então, todas essas coisas que a gente conhece, todo esse conceito do cristianismo que foi trazido por Jesus Cristo, que é o nosso grande irmão celestial, nós temos conhecimento disso. Só precisamos respirar, deixar com que o mundo que está aí fora não tome conta, não engula a gente, que não é fácil. Eu sei que não é fácil, está parecendo história da carochinha, né? Ah, tá tudo lindo, maravilhoso, vamos sair de casa e tudo vai estar florido, primavera, setembro, mas eu sei que não é assim. Mas se nós nos permitirmos de uma forma equilibrada e nos ouvirmos, e trazendo todo esse conceito que Jesus trouxe para nós, que o Evangelho traz para nós, que nós aprendemos todos os dias, diariamente, que a Casa Fraterna entrega para a gente de uma forma tão linda e gratuita, né? Nós temos a bondade e o amor gratuito, que faz a conexão com o nosso coração para que nós conseguimos enxergar o nosso propósito. Então, como eu falei, não é fácil, mas nós precisamos nos permitir. Nós precisamos deixar com que isso venha, né? E como eu falei, é uma estrada que é dolorida, mas a dor faz parte do aprendizado. A gente aprende com a repetição, a gente aprende com o sentimento, e não podemos, não devemos, na verdade, enxergar a dor como uma coisa somente negativa. Quando ela dói, a gente sofre, chora, mas ela é o aprendizado que nós precisamos e que muitas vezes vem por conta dos nossos passos, do livre-arbítrio que nós temos, essa grande liberdade que Deus nos entregou, que é o livre-arbítrio, né? Fazermos, mas nos responsabilizarmos também pelos nossos atos. Essa é a maior prova de amor que nós podemos ter. Amor é liberdade, amar sem liberdade não existe. Deus nos entregou isso. O livre-arbítrio, você tem as regras, você sabe como fazer, e você tem a liberdade de fazer. Siga, porém, se cair, se escorregar, se desviar do seu propósito, eu estou aqui para relembrar, a lhe abraçar, como pai, como irmão, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Até porque, como eu disse, né, a gente nasce e morre. É justamente esse caminho, que é o viver, que é o nosso caminho do propósito. É o que dá o sentido, né? E somos luz, todos nós somos luz, somos pontos de luz numa conversão imensa para uma grande luminosidade, que é esse universo, né? Como eu falei, eu aprendia, estou aprendendo ainda, né? meio que treinei de meditação a mas eu estou no processo de um pouco mais de um mês, assim, num processo diário de respiração, de meditação, me permitindo enxergar, olhar para dentro. E essas técnicas, né, seja ela qual for, mas desde que permita que você se enxergue e olhe, sem pudor, sem julgamento, né, elas fazem com que a gente respire um pouco mais. Fisicamente, biologicamente, a gente acaba oxigenando as células. Né? As células entram no estado de calma, a oxigenação do sangue ela vem de uma forma mais pausada, o coração bombeia de uma forma mais pausada, e a gente consegue raciocinar, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. E se não forem assertivas, faz parte também, o errar faz parte. A gente vai e erra, a gente volta e vai moldando, é uma montagem, né? Então, eu acredito muito, como eu falei no início dessa conversa, o propósito de vida, ele é individual, todo mundo sabe, nós sabemos, nós sentimos qual é o nosso propósito, nós sabemos o que é que nos faz bem, o que é que nos traz prazer, o que é que nos traz dor. Então, tudo aquilo que nos traz, nos promove esse prazer,
que nos aproxima de um processo de entrega e de compartilhamento com o universo, pode ter certeza que aí está a pontinha, se não a trilha principal do propósito de vida, né? Como eu falei, eu estou com mais de 20, com menos de 60, ainda buscando o meu propósito, disposto a errando bastante e com humildade para dizer que erro, mas com sabedoria, um pouco de sabedoria para também poder refletir o quanto esse erro é importante para poder redefinir meu processo de propósito. Temos uma oportunidade única, essa vida que nos é entregue, essa vida que nos foi dada, para compartilhar, para entregar para os nossos irmãos, para olhar para aqueles que estão do lado. A pandemia trouxe, como eu falei, esse grande modelo. Já estamos esquecendo, né? Muitos já estão esquecendo, inclusive, o que aconteceu há pouco mais de 20 dias atrás, no processo de ápice, de pico, de ápice, né? Mas são exemplos e são modelos de dor e de reflexão que nos permite aproximar do propósito. Se eu pudesse resumir em uma frase curta, além da que Aristóteles falou, eu diria que todos nós estamos o tempo todo navegando sobre o nosso propósito. Nós sabemos e sentimos, só precisamos deixar com que a intuição diga, com que nosso coração diga, porque a mola propulsora está aqui dentro da gente. Só que o mundo exterior muitas vezes nos cerca, nos fecha e faz com que a gente não enxergue o óbvio, né? Mas o óbvio nem sempre ele também é fácil de ser visualizado. Ai, propósito de vida, que presente. E se a gente for no dicionário, eu ultimamente virei, né, consultora de dicionário. A etimologia da palavra, né? Propósito é a intenção de fazer algo, é aquilo que você quer alcançar, né? Então, você quer alcançar algo, então é um propósito. É como se fosse um intervalo entre uma coisa e outra, né? E como você vai chegar nesse objetivo? Achei muito interessante que você falou, ainda mais de recurso de RH, né? A gente saber que usar as capacidades, o talento natural da pessoa para uma necessidade do mundo. E isso nos realiza de verdade, porque a gente sabe, aí vem outra questão que você falou muito interessante, que a gente sabe que está servindo a necessidade do outro, a necessidade do mundo. E todo propósito, ele vem necessariamente acompanhado de alguém e do servir e do agora. Então a gente está sempre no lugar certo, realizando o propósito, realizando assim, trabalhando para o propósito. O que acontece é que muitas vezes a gente acha que o propósito é algo assim, ó, se eu só vou fazer meu propósito, se eu fazer algo espetacular, tal coisa, virar alguém famoso, isso, aquilo. E às vezes não é isso. É você descobrir exatamente o seu talento natural, aquilo que a sua alma realiza. Não é o processo de conhecimento, porque a gente vai para a escola, faculdade, não sei o que, a gente aprende muita coisa. E muitas pessoas você vê confundindo conhecimento, habilidades técnicas com talento natural. Que uma coisa é você fluir dentro de uma naturalidade para algo. Lógico que tudo se alcança, tudo se aprende, tudo, né, se modifica. Mas a gente vem com um propósito, uma programação, um planejamento direcionado para algo que a gente precisa aprender. Então eu diria que o propósito nosso de qualquer ser humano é evoluir através do autoconhecimento e de servir o próximo. Então, todos nós viemos, eu falei no último encontro nosso aqui, que todos nós viemos para cá para a expansão da consciência, né? O nosso objetivo principal na Terra é o quê? Expandir a consciência. Como que a gente vai expandir a consciência? Realizando algo, servindo a humanidade em alguma coisa
pelas nossas habilidades. E como é que servir a humanidade? Às vezes é servir uma família, às vezes é servir uma pessoa, às vezes é servir um projeto. E quantas pessoas, né, nós podemos pegar como objeto, como modelo na nossa vida de dedicação, sabe, gosta de cuidar de plantinhas, gosta de Sim. cuidar de animais. Independente do que seja, independente de que doação seja essa, né? Por isso que eu falei, sem julgamento, né, Su? E Uhum. desculpa, já lhe interrompendo, eu acho assim, Não, olha como é perfeito o universo, olha como Deus, o Criador, é perfeito. Ele nos dá a regra e dá o manual de como, né, devemos lidar, entendeu? Como devemos tratar o outro, o nosso humano, nosso ser humano, como devemos ser humanos, né? Nos dá o campo de jogo, que é o planeta Terra, que é esse grande monumento, que é esse grande universo, para que a gente possa usufruir fisicamente disso. Para quê? Para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral. Então, nós precisamos evoluir, nós estamos num processo de caminhada e de evolução. Ele nos diz o como e nos dá onde. Olha, toma aqui tudo arrumadinho. E se nós erramos não. E quando erramos, na maioria das vezes, porque estamos num processo de evolução, ele nos pega pela mão e nos corrige, nos conserta carinhosamente, amorosamente, porque a lei maior é o amor. Então, acho que isso é como você falou, e o propósito, ele não tem tamanho. É desde você estar se entregando. Hoje eu vi um vídeo, eu vou até depois eu vou dar uma sugestão de um vídeo legal que a gente assistiu até uma vez aí. Mas tem uma criança, um depoimento de uma criança que ela diz o seguinte: eu nunca achei correto. Olha só, grande professor, grande mestre, ele vai lembrar disso. Essa criança nesse vídeo, ela diz: eu nunca achei correto comer animais. Então, ele disse que achava aquilo, o depoimento de uma criança, 12 ou 13 anos, eu não me recordo, ele disse que não achava correto comer animais porque é um ser vivo também. E a partir dessa reflexão dele, ele entende que ele não come carne, ele não comeria carne. Então, as pessoas da idade dele, as crianças, começam a questionar, começam a zombar. Ele vai para churrasco, mas ele acha, no íntimo dele, ele tem como um propósito pessoal de coração e de alma entender que é um ser vivo, assim como ele, e não está errado. Não é que esteja certo nem que está errado, é o propósito dele, ele se conecta com o propósito dele. E esse é o nosso propósito individual. Esse vídeo vocês acham no YouTube, é propositologia, tá, gente? Propositologia. É Kiko, mas eu não me recordo aqui o sobrenome, que é o sobrenome dele, o mestre sabe, é meio grego, meio russo. Mas, então, assim, e as empresas, conforme você falou, falando um pouco sobre recursos humanos, elas estão buscando isso. Por quê? Porque existe um despertar, existe uma geração que vem num processo de regeneração. Nós estamos passando por um mundo de uma etapa de expiação para um processo de regeneração. Então vem um nível de consciência. Kiko Kislansky. Obrigado, mestre. Propositologia. Então, nós estamos passando por uma fase de transição onde as novas gerações já estão vindo com uma reflexão, com um nível de responsabilidade interior acerca do próximo, do cuidar do meio ambiente, de sustentabilidade. E as empresas, elas vêm buscando isso porque sabem que se lá na ponta, mesmo comercialmente falando, se lá na ponta existe uma exigência do consumidor para todas essas qualidades, elas precisam se adaptar. O mundo está se conectando. E nós não podemos deixar que isso aconteça somente através do mundo, porque nós fazemos parte desse mundo. Nós somos essa conexão. Lugar, né? A gente nós somos essa conexão. vou para casa fraterna e eu vou lá, eu vou servir. A gente serve no trabalho, na feira, no supermercado, em qualquer lugar que a gente está, e a gente tem a oportunidade de servir ao nosso propósito, as nossas habilidades com o outro, em servir o outro, né? Ouço, tem outro exemplo, a empresa. O que é uma empresa? Uma empresa são pessoas com propósitos individuais voltadas para um único propósito, seja o resultado, seja, enfim.
Então, é a conexão dos E eu propósitos diria individuais que isso com o é propósito segundo único. plano. A gente pensa que o propósito primeiro são esses objetivos, né? Às vezes financeiro e tal, a maioria das vezes financeiro, a gente pensa que é isso. Mas para Deus não é bem isso. Tipo, a gente utiliza o espaço, utiliza o propósito material para evoluir as pessoas, Moralmente, para nos perfeito. evoluir. E É o nosso Jesus, teste, né? É o nosso campo de testes para evolução. exatamente. É uma simulação de espaço para a gente evoluir. Quem é que tem facilidade de viver nem ter trabalho plenamente sem ter nenhum desafio com superior, com pares, com liderado? Você está ali no campo de desenvolvimento real, trabalhando Perfeito. sua alma. Não é, e aí, em segundo plano, vem realmente os propósitos da empresa. Mas a gente imagina que são os primeiros. E para Deus Perfeito. não é, Aí para vem aquela Jesus não inversão. É aquela inversão que nós falamos, né? Nós achamos que é isso, mas o propósito primeiro está saindo de dentro da gente. é. Yang, que está aqui, que colocou, foi um dos que. Essa frase eu pesquei dele, né? Que a gente vive e morre, e justamente e nós estamos vivendo é justamente esse contexto. E como você falou, a empresa não é o principal, é a ferramenta para que nós possamos chegar no nosso processo de evolução moral, de evolução espiritual e transformar justamente esse planeta numa coisa melhor, um planeta mais Uhum. habitável. Mas não é habitável, ponto. Deixei habitável, coloquei o selo, o rótulo e a vida continua. Não, é para minha evolução moral, porque eu me evoluindo, eu posso evoluir o outro. Isso só acontece com essa conexão humana. Nós temos a oportunidade de nos relacionar para isso, para aprendermos uns com os outros e entregarmos o que tem de melhor e recebermos também o que tem de melhor. Esse é o grande segredo, é o grande mote desse universo ao qual estamos vivendo. Esse é o propósito, enfim, é isso. Fala Também. igual. E aí vem uma questão importante desse propósito, que quem está com a gente desde o início acompanhando, mas parece que está falando tema empresarial aqui. Não, na verdade, gente, pessoas, situações, tudo está envolvendo o ser humano, não importa onde que seja. Nós estamos trabalhando em tempo integral em todos os lugares a expansão da consciência. E aí a gente pensando em tudo isso, mas o que tem a ver propósito, por exemplo, com Jesus? Jesus, ele foi o maior exemplo de propósito, porque o propósito de Jesus foi uma palavra com 5 letras. Ele Uhum. viveu 30 anos preparando o ambiente, preparando sua própria estrutura, criando seu enraizamento, né, se conhecendo, sondando as situações externas, aprofundando na cultura, para 3 anos ele realizar o propósito dele. E o propósito dele era um só, uma coisinha só. E é onde que a gente se perde muitas vezes e a gente não foca naquilo que a gente precisa fazer. Jesus ele só veio ensinar a nós o amor. Ele veio exemplificar o amor. Foi o propósito dele. Aí, se a gente voltar a outros e tantos outros, se perguntar assim, Newton, o que ele trouxe para nós? Você lembra de Newton, você lembra de ação e reação. Ele vai trazer movimento, enfim, tem um fundamento de Newton está aqui. Você lembra de Moisés? Moisés, ele veio trazer o senso de justiça. Então, toda a sua vida foi pautada nessa busca de entender do jeito dele. Depois vem Jesus suavizar aquele caminho que Moisés trouxe. Mas se não fosse Moisés, não tinha despertado a consciência daquele pessoal para Jesus já poder falar de amor. E quantos antes filósofos e tantos foram preparando a estrada para Jesus chegar. E as igrejas, as religiões, o espiritismo, ele tem um propósito. E cada pessoa tem um propósito. Aí você pergunta o que eu tenho de melhor habilidade. Você é comunicador? É comunicando que você realiza o seu propósito, que auxilia o outro, que motiva, que faz o outro feliz.
As pessoas gostam do meu sorriso. Pronto, às vezes você sorri e realiza o Pegue outro. o seu talento, o seu dom, né? Foi feito para É, compartilhar e trocar com o mundo. às vezes você é calma, é a sua calma que acalma o outro, que traz paz. E às vezes a gente quer chegar num padrão de que, não, eu tenho que ser assim, assado, algo que, como você falou, a sociedade exige de nós um retrato. E a gente tem que parar e olhar para assim, eu sou assim mesmo, eu quero isso, eu tenho essa habilidade, isso vai me fazer feliz, né? A felicidade de dentro para fora, genuíno, vai fazer feliz? Se vai, já vai estar fazendo. Agora, quando a gente quer adequar a um protocolo social, isso já não é mais propósito de vida, né? Sim. E aquilo em algum momento vai gerar dor, como você falou. Aquilo ali vai chegar em uma forma de doença, em uma forma de alguma coisa não Aí flui. vem as Que cabeça somatizações, vem tudo, né? E, Su, você citou, só mais um ponto, eu sou assim mesmo, eu vou falando igual. pode falar. Quando nós falamos de espiritualidade, né? Então, a gente fala todo esse trajeto, toda essa história, essa costura de Moisés, Jesus Cristo, que veio para nos ensinar a amar, a casa fraterna e outras tantas outras. E todos nós que estamos aqui agora ouvindo, seja agora ao vivo, seja lá na frente ouvindo esse vídeo, uma das coisas que nós temos que perceber também é que à medida que nós temos esse conhecimento, a gente fala sempre, né? A nossa responsabilidade aumenta. Então, Jesus ele nos mostra, ele nos mostrou, ele nos indica, e à medida que a gente internaliza e tem um conhecimento, nossa responsabilidade aumenta. Nós somos, sim, responsáveis por todo esse conhecimento, por toda essa plenitude humanitária, por toda essa junção espiritual, né? E essa oportunidade de estarmos aqui, eu estou vendo vocês numa caixinha, numa tela, é grandioso, mas é uma caixinha física, mas de uma grandiosidade energética, espiritual fantástica, porque todos nós somos multiplicadores dessa bondade de Jesus, das virtudes do bem e principalmente, o que você falou, da virtude do amor. Né? Então, esse é o principal Uhum. propósito, espalhar e amar o tempo inteiro. Né? E o que é o amor? É o melhor sentimento que você tiver dentro de você. E pronto. Não fica Perfeito. racionalizando o amor, não. Sem É aquele filtros, né? Sem fluido. julgamento. Não precisa nem sentimento, definir o sentimento, mas aquilo que você sente é o melhor que você tá assim, que você já sentiu até hoje. Pode ser o amor. E assim, para não. A casa fraterna tem um propósito, né? De ser fraterna com todos, de Uhum. tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar. Ela ser fraterna, é o propósito dela, é acolher todos os irmãos, independente de onde venha, de como seja, Da classe ser fraterna. social, A nada, palavra, sem filtros. exatamente, sem filtros, sem filtros. Fraternidade é isso. A casa fraterna o propósito é a fraternidade. E Valdir tá aí, ó. Eu chamar ele para Oi, lá. meu. Saudade, irmão. Que bom compartilhar essa energia. E interessante tudo isso, nós não esperar um, um dia para realizar o nosso propósito. O propósito é agora. Você já está no seu propósito. Você pode não estar no direcionamento correto do seu propósito por aqui, né? Mas tudo conduz ao propósito do amor, do bem, do autoconhecimento, tudo está dentro desse propósito. Que no final o propósito só faz nos levar, repetindo, né, para a expansão da consciência, só nos faz levar para o aprendizado e para a evolução. A gente é infeliz, a gente é angustiante, né? E muitas vezes, quando a gente não está crescendo de alguma forma. Ou então, quando a gente conheceu demais e não pegou o conhecimento e transformou em algo para servir ao mundo. Aí é uma lei natural de que a gente precisa aproveitar, como você falou, a certeza que a gente nasce e morre. Então, nesse intervalo,
você já nasceu recebendo a vida como um recurso, né? Uhum. E o que que você vai fazer com Perfeito. essa vida que você recebeu? Aí você recebe aqui inteligência, saúde física e ainda o fluido de energia universal, que é Deus em todas as células, sendo nós capazes de criar o que quiser, né? O que quiser dentro do nosso adiantamento, lógico, mas com possibilidades de ser um Cristo, como Jesus disse, poder ser como mim e até mais. Então, Jesus não estava mentindo, porque a mesma propriedade dele nós também somos. Então, o que a gente precisa fazer? Usar a ferramenta que a gente tem, não importa quais seja. Se a gente não tem nenhum recurso financeiro, é porque não precisa. Se a gente tem um recurso financeiro, utiliza para servir a humanidade, a Perfeito. necessidade da humanidade. E quando a gente está falando aqui de empresa, o que a empresa faz? Ela serve uma necessidade da humanidade. Toda empresa existe porque ela serve uma necessidade. E nós servimos, seja no consultório médico, seja no hospital, seja na empresa, seja na rua, seja na feira, a gente serve uma necessidade, serve ao outro. Você vai na feira comprar um chuchuzinho, lá Uhum. você está servindo a necessidade que é se alimentar com aquela vitamina do chuchu. Enfim, tudo que existe, se você parar para pensar, existe porque nós necessitamos. Muitas vezes, até que eu falei assim, a gente tem que tentar a necessidade genuína. Porque assim, você necessita de produtos alucinógenos, você necessita de produto que traz vícios que não são legais para o corpo. Então questione, você está servindo uma necessidade, mas aquela necessidade vai fazer bem para o colega, para o irmão que vai usar aquilo? É uma E cadeia, não né? é genuíno, não é do bem, é aquilo. Não é que não é do bem, é que não está servindo um propósito bom de crescimento, porque está É o comer um. entorpecendo, né? E É fazer aí, dormir, adormecer, né, Su? exatamente, trazendo. Eu trabalhava, eu estudava lá em São Paulo e tinha uma grande empresa que ela produzia cigarro. E aí mas era um excelente lugar para trabalhar. E aí, quando eu fui fazer aquelas inscrições de trainee, assim, aí eu fiquei, gente, eu queria trabalhar, mas eu vou ajudar uma empresa a produzir cigarro que eu não sou a favor, eu não vou fazer isso. É um E, propósito. e aí eu decidi eu não sabia qual que era o meu propósito, mas eu sabia que eu não queria servir a uma empresa que ela tem suas outros recursos, suas outros direcionamentos do bem, né? Mas eu não queria fazer parte da construir um produto que eu não acreditava. Não E hoje acreditava. eu não Perfeito. construo isso também. Ô, Su, Hum, você falou no. Como é que tá nosso tempo aí? Eu tô perdido, viu? É, não também. sei, nós temos uns minutinhos, passou tão rápido. Rapidão. Você falou sobre etimologia, essa busca da etimologia das palavras, né? Que você está no processo também do dicionário. E você você tocou num ponto aí, eu não sei se você percebeu, eu acho que sim, com certeza sim, mas que Deus nos quer e nos coloca como reflexo disso, né? Então, e aí vem aquela questão, e no momento que a gente percebe isso, esse entusiasmo que nós temos dentro da percepção junto ao nosso propósito, né, que nós encontramos, é justamente isso. E a palavra entusiasmo, né, ela tem essa etimologia, quer dizer, a inspiração divina, o que vem de Deus, é o Deus dentro, né? Então, ele quer e Uhum. permite, e nos traz justamente a sua semelhança, nos entrega esse entusiasmo, o Deus dentro de nós, essa presença divina, para que a gente consiga colocar e enxergar o nosso propósito e levar da melhor forma possível, como você falou, entregar da melhor forma possível para o mundo. Nós sabemos e conseguimos visualizar e sentir isso dentro do peito, né? Fantástico, Uhum. fantástica reflexão. Ai, Ai, muito que legal delícia. isso. E a gente, eu vou finalizando aqui, né, minha contribuição, eu quase falei mais que você.
Mas que é muito interessante a gente voltar-se quando a gente fala muito propósito, é sentido, sentido na vida. E foi qual é o sentido da vida? É seguir em frente. O Sim. sentido é sempre para frente. Então, para frente a gente evolui, para frente a gente aprende, para frente a gente não para e nem volta. A gente cresce de alguma maneira, né? E a gente abandonar as falsas necessidades e lembrar que a necessidade é da alma. Quando a gente Seria o coloca básico. necessidade, racionaliza a necessidade, ela em algum momento vai trazer a angústia. A necessidade nossa é da alma. O que sua alma sente feliz fazendo? Descubra isso. Nem que seja fazer pipoca e vender na pracinha. Mas Perfeito, não tem nada de mal nisso. solte. Exatamente. Solte. E não ache que alguém está na pracinha e ele é infeliz. Não. Não ache que alguém está Uhum. fazendo algum outro trabalho que você não gostaria de estar. Às vezes você estando lá, você estaria mais feliz, né? Eu falo você aqui, falando com todo o público que depois vai assistir. Mas nós precisamos identificar aquilo que realiza a alma, o coração, que sente pleno fazendo, sabe? Mas não precisa ser algo demais, não. É fazendo uma comida que você volta ali inteiro fazendo aquilo. É lavando uma louça. Faça aquilo com o máximo de você, como você diz, com entusiasmo. Vivendo o presente, a sua vida, sem querer viver a vida do outro. É viver a sua vida no momento em que você está, com o recurso que você tem, com a mente, com o conhecimento que você tem. Só viva isso com gratidão, Perfeito, perfeito. honrando aquilo que você está. Gratidão, gratidão, coisa boa. Exatamente. E E não, aí, não tá precisa de. finalizando, eu tô com saudade já. É como cada passo, eu sempre me lembro da minha vida que assim, você põe um pé e Jesus coloca o chão. Sabe, se Deus põe o chão. Se você acha que você está com medo de dar o passo, põe o pé que Deus põe o chão. Você pode ter certeza. Com a O fé. salto da fé, né? O salto da fé, né? Aquele salto que a gente dá e Exatamente. pula no vazio, o vazio nosso, mas sabendo que, entendendo e acreditando que vai ter alguém para pegar na sua mão. Alguns falaram aqui, Uhum, eu li rapidamente aqui, Su, algumas técnicas, o Ubuntu, o Leandro falando também, que são técnicas que nos colocam e nos fazem trazer essa imersão para dentro de nós mesmos, né? E seguir, nós temos exemplos e líderes o tempo todo, ele também colocou aqui, como Gandhi, Santa Dulce, Jesus Cristo, são pessoas que trouxeram, quer dizer, além disso, temos os exemplos ao nosso lado para que a gente não esqueça qual o caminho do amor, não esqueça o caminho do nosso propósito, que é contribuir para o mundo, contribuir para o outro, e assim evoluir espiritualmente, né? Chegarmos a um nível de evolução. sim, com certeza. Ai, que bom! E o tempo passou Que tão lindo, rápido que já está que lindo. encerrando aqui. Eu não sei se, Grande se, Alexandre. se desconecta aqui imediato, mas eu preciso estar encerrando. Teve Gravar, né? comentários Um legais beijo. aqui. Infelizmente não dá para ler todos, mas muita gratidão por vocês estarem. As meninas da escola, um beijo para vocês e todo mundo Amigos, que tá aí. parentes, pessoal que eu não via há muito tempo, Alexandre, muita gente aqui. Obrigado também. Muita Obrigado pelo convite. gratidão. E que Jesus continue com vocês. E agora vocês adquiriram um pouquinho mais de conhecimento e vocês passam a ser responsável por isso. E aí não tem volta mais. A gente costuma Angélica, dizer que é um passo sem volta. Vera, Então aproveite e sejam felizes onde quer que esteja. E sempre peça proteção de Deus para começar e a bênção ao terminar, porque sua caminhada vai ser mais leve e mais fluida. Fiquem com Deus e um beijo no coração de todo mundo. gratidão, gente. Obrigado, boa noite. Beijo. Gratidão, Marcos!